Olá pessoas, sejam bem-vindos. Eventualmente o meu vídeo é enviado para cristãos que tentam me converter. Então se você é novo por aqui, já curte, já se inscreve para você entender por que eu me afastei da igreja, por que eu não sirvo a Jesus e por que eu decidi praticar magia mental. Vem comigo. Primeiro, por que eu não vou mais à igreja? Quando eu ia à igreja, quando eu frequentava, muitos anos atrás, eu fui percebendo um preconceito entre os próprios cristãos, sabe? E isso gerou uma duvidazinha em meu coração. Por que essa igreja não gosta daquela igreja e nem daquela outra, sabe? Não gosta da igreja universal, eles não gostam da igreja católica, adventista. Tem essa briga entre eles, certo? E eu percebia isso. Tinha pessoas que falavam claramente o nome da igreja, sabe? E tinha outras que já disfarçavam, aquela igreja, irmãos, que fala sobre os santos, não sei o que e tal. Então, por conta desse preconceito, eu fui conhecer essas outras religiões, né? Cada vez que ele falava da igreja adventista, eu fui conhecer a igreja adventista. Eu assistia vídeos, lia as revistinhas deles e tal, participava da reunião para conhecer. Aí falava da igreja católica, eu fui conhecer a igreja católica. Falou da igreja dos mormons, eu fui conhecer os mormons e assim por diante. Falava mal, eu ia lá conhecer para saber sobre. E aí, enquanto eu fazia tudo isso, eu fui percebendo que é o mesmo caminho. Todas essas religiões cristãs pregam a mesma coisa, só que uma forma diferente de caminhar para chegar no mesmo objetivo, certo? Então a igreja católica, a igreja adventista, até os espíritas que falaram também sobre os espíritas, fui pesquisar sobre os espíritas e vi uma coisa maravilhosa em um dos livros, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, que falou uma coisa muito bonita, que ao invés dos cristãos se reunir na igreja para falar de Jesus, eles deveriam se reunir para praticar os atos de Jesus. Eu achei sensacional e resume perfeitamente aquilo que eu sentia na época, porque eu sentia muita falta quando eu era cristã, eu sentia muita falta, eu queria fazer muito, de reunir com as pessoas para a gente juntar alimento, juntar dinheiro e ajudar as pessoas que precisavam. Ninguém queria me seguir nesse meu objetivo. É um pouco triste e frustrante, mas isso aconteceu. Eu encontrei em uma cidade bem longe daqui umas pessoas que faziam isso, mas era muito longe, então não tinha como eu me juntar a elas. Eu tentei fazer sozinha, é muito frustrante também, ter que pedir, enfim. Juntar para fazer caridade, coisa que é bem difícil entre eles, preferem se juntar para falar ou para falar mal da igreja, ou para falar sobre os atos passados de Jesus e os grandes feitos de Deus no Antigo Testamento, né? Os grandes milagres que aconteceram. E que são histórias muito boas, realmente. Tem umas que são, né? Mas, enfim, o ponto é que se reúnem para falar sobre e não para agir como, sacou? É meio que uma hipocrisia aí habitando. Isso me gerava bastante incômodo. E como eu fui conhecendo essas outras religiões e descobri que, na minha visão, todas elas são o único caminho, é o único caminho percorrido de forma diferente, eu não senti necessidade de estar no meio dessas pessoas. Por causa do preconceito também que tem entre eles. Porque quando eu fui conhecendo, eu percebi, cara, não é isso que tu tá falando. E aí, como eu discordava muito, acabei sendo taxada como a pessoa do contra, sabe? Que estava sendo influenciada por um espírito enganador. E aí as pessoas começaram a me olhar meio torto e se afastaram de mim. E eu também me afastei delas, né, da maioria. Porque foi melhor assim, gente, foi melhor. Então, esse foi o primeiro ponto, né? O preconceito que tinha e a minha busca por conhecer, porque eu nunca aceitei, tipo, só, porque fulano falou que é assim, não, falou disso, ok, eu vou buscar conhecer a história disso aqui para saber se é verdade. E é assim até hoje, quando alguém me fala a respeito de algum ritual, de alguma coisa que aconteceu, eu vou buscar conhecer e ter as minhas próprias conclusões. Por isso eu sou uma maga da mente, por isso eu decidi percorrer esse caminho, porque eu percebi, enquanto eu conheci essas religiões, eu pratiquei elas de verdade, com todo o coração, com intensidade, estando lá presente.
Então eu percebi que haviam milagres, que havia pessoas que eram transformadas. Sabe aqueles testemunhos de, eu era da igreja tal, mas agora eu conheci Jesus de verdade. Depois que eu conheci o Exu, depois que eu conheci Pombogira, a minha vida se transformou. Então eu vi esses discursos de maneiras diferentes, mas sempre trazendo a mesma coisa. Quando eu estava ali não era legal. Essa forma de cultuar a espiritualidade, de cultivar a minha espiritualidade me fez bem. Aquela forma não era boa, agora eu tô feliz. Então eu vi esse testemunho dentro das variadas religiões. E praticando, eu percebi que eu tinha resultados dentro de todas elas. E eu fui buscar a raiz disso e me deparei com a magia mental, que é você transformar a sua realidade de acordo com a sua vontade. Então você tem um pensamento, uma emoção muito forte, aquilo te move. E aí aquilo que você queria não está mais só ali. Ela vem ao seu encontro à medida que você caminha ao encontro dela. E foi isso que me fez perceber que é o meu poder mental, é o meu poder de interação com a minha realidade que transforma tudo isso. Mas aí você disse que você é uma deusa. Quando eu falo isso, eu quero esclarecer, né, que tem um Reels, como chama, um short, tem um videozinho curto que eu falo, eu sou a deusa da minha vida. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que o mundo foi criado por mim, que eu criei todas as coisas para me servirem, para me cultuarem, não é isso. Quando eu falo que eu sou a deusa da minha vida, eu estou querendo dizer que eu sou responsável pelas coisas que acontecem, certo? Eu não escolhi os meus pais antes de nascer, certo? Eu não escolhi o local que eu iria nascer, o idioma que eu falaria, enfim, tem muitas coisas que não estão no meu controle, mas a partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade. Então, por essa razão, eu digo sou a Deus da minha vida, porque eu entendo a minha responsabilidade para me fazer feliz, para mover a minha vida na direção que eu quero, para obter aquilo que eu desejo e realizar os meus sonhos. Eu entendo que não adianta eu ficar parada pedindo para uma força sobrenatural. Eu vou fazer acontecer. Como todas as vezes que coisas que eu realmente queria, como ir palestrar na Mystic Fé no Rio de Janeiro, e eu estando aqui no Maranhão, vivendo aqui, Imperatriz do Maranhão, consegui fazer essa viagem de ida e volta. E uma pessoa que, com o histórico que eu tive, para mim é muito difícil viajar sozinha, sabe? O medo, a insegurança, por eu ser mulher. Então foi sim um desafio e eu queria realizar isso, então eu fiz com o meu poder de vontade, com a responsabilidade que eu tenho, consciência de que eu tenho de realizar os meus sonhos. Então eu fui lá e fiz. E as outras muitas coisas que eu ainda vou fazer, que eu estou planejando, porque eu tenho esse sonho e eu vou realizar eles com essa consciência de que é minha responsabilidade. Eu não atribuo as coisas ruins ou boas da minha vida a nenhum ser, a nenhuma divindade ou entidade. São circunstâncias que acontecem naturalmente por conta da sociedade, da estrutura, dos pensamentos, da crueldade humana mesmo, mas que eu entendo a minha responsabilidade de não deixar que essa situação aqui me abale e continuar o meu caminho. Ok, aconteceu, fiquei triste, foi trágico, vamos seguir em frente, certo? E aí nesse sentido entra aquilo que os cristãos falam muito, certo? De as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Dentro do cristianismo, isso tem um marco quando você aceita Jesus, certo? Então as pessoas começam a falar isso, mas para a vida, leve isso para a vida, certo? No seu dia a dia, aconteceu uma coisa ruim, ok. Você fez coisas das quais se arrepende, ok. As coisas velhas passaram. Você vai deixar isso para trás agora e faça tudo de novo, sabe? Finge que você... Nos meus sonhos acontece muito isso, quando algo dá errado, eu volto pro começo. Peraí, eu vou recomeçar isso aqui. No meu sonho eu faço isso, de verdade, gente, acontece. Eu tô sonhando, tá tudo correndo bem, aconteceu uma coisa errada, eu volto lá pro início do sonho. Meu sonho se repete e eu, com consciência já de onde deu errado, eu vou fazendo de novo. E aí se der errado de novo, eu recomeço o sonho. E isso até eu acordar, de verdade. Então, pra vida, fiz uma coisa errada, não tem como você refazer a mesma coisa, certo? Mas você pode fazer a mesma coisa outra vez de um jeito diferente. E isso pode dar certo, tá? Não tem como retroceder. Opa, bati aqui no microfone, desculpem. Mas tem como seguir em frente.
E isso eu quero que fique bem claro, que você pode conseguir, mesmo não estando atrelado a nenhuma religião, tá certo? E uma outra coisa, que esse vídeo já tá bem longo, para finalizar, é que eu percebendo o poder que eu tenho, a influência que eu tenho sobre as pessoas, como isso pode ser transformado, acabei decidindo não estar mais presente, não frequentar, por discordar daquilo que é dito, da forma que é dita, a maneira que é executada. Então, por não estar de acordo, não faz bem para mim estar no meio daquela egrégora de pessoas que discordam completamente daquilo que eu penso. Por essa razão. Não é por odiar Deus ou Jesus ou culpar por todas as coisas ruins que aconteceram, pela hipocrisia que eu vejo. Não é por isso. É só porque não tem um acordo entre aquilo que eu penso e aquilo que as pessoas que estão ali naquele meio pensam, tá certo? É por essa razão que eu fui encontrar o meu próprio grupo, criado aqui com vocês, magos da mente, que reconhecem que não é necessário a religião. Vocês podem ter os mesmos resultados fazendo coisas mais simples, apenas imaginando, visualizando e desejando ardentemente com o coração de vocês, certo? Espero que tenha ficado claro, que não há nenhum ódio ou rancor, é simplesmente uma divergência de pensamentos. Eu não penso como eles, não tem porquê eu ficar ali cultuando, insistindo, tá certo? Se ficou dúvidas, peço que comentem aqui a dúvida de vocês. Tem uma forma diferente de pensar, ou de agregar, ou de cultuar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Como tem as bruxas cristãs. Pode comentar aqui que eu lerei e estarei respondendo todos vocês. Um grande beijo, um abraço, espero vocês na próxima semana. Até lá!